Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E o nosso tema de hoje é como desacelerar uma mente turbinada na era da ansiedade. E o meu entrevistado é o meu amigo, foi meu professor da faculdade, ele é antropólogo, terapeuta, palestrante e professor universitário, Daryl Champlin. Professor Daryl Champlin, como vai? É muito bom revê-lo, principalmente aqui no podcast do Mundo RH. Rapaz, faz tempo. Por aqui está indo tudo tranquilo, vivendo neste ano conturbado que virou, né? É verdade, professor Daryl. Infelizmente tem sido um ano muito difícil para toda a humanidade. Mas, para iniciar aqui o nosso podcast, eu gostaria de saber do senhor o que tem levado milhares de pessoas a sofrerem de ansiedade e qual é a ligação deste transtorno com a síndrome do pensamento acelerado. Funciona da seguinte maneira, e talvez a gente precise voltar um pouco na história da humanidade para que a gente possa entender de onde vem isso, né? De onde vem a questão da ansiedade enfrenhada com medo. Isso é uma questão pré-histórica, na verdade. Ela é uma questão que vem dos nossos ancestrais, que, ao contrário de muitos outros predadores, nós viramos predadores por excelência, mas ao contrário de muitos outros predadores, nós não temos dentes afiados como eles, nós não temos garras, nós somos relativamente pequenos e ao longo da nossa história como seres bípedes que somos, nós somos frequentemente mais presa do que predador. Viramos predadores por excelência à medida que o tempo passou e que nós ganhamos experiência com um cérebro muito mais funcional, do ponto de vista de raciocínio lógico e tudo mais, do que de muitas outras espécies. Só que quando a gente era muito mais presa do que predador, a gente tinha que estar atento o tempo todo às coisas que estavam acontecendo ao nosso redor, porque, afinal de contas, poderíamos virar o almoço de um leão, poderíamos virar um almoço de uma hiena, enfim, todas as espécies predadoras então conhecidas eram potenciais predadores nossos. E isso nos colocou um cérebro permanentemente atento à chance do azar, digamos assim. Então, o nosso cérebro ele aprendeu que é melhor a gente estar em estado de alerta. E por estar em estado de alerta com muita frequência, nós criamos um mecanismo através do qual a ansiedade seria viabilizada. E aí, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, os predadores deixaram de ser tigre-dente de sabre, deixaram de ser os leões, porque nós passamos a viver em condições muito mais propícias para o nosso desenvolvimento, nos tornamos sedentários, veio o pastoreio, surgiram as cidades, e de repente estes predadores antigos não eram mais tão relevantes do ponto de vista da nossa sobrevivência direta, porque vivíamos em condições bem mais seguras. E, de alguma forma, o nosso cérebro transitou para outras ameaças, digamos. E hoje, pleno século XXI, as ameaças não são mais esses predadores, mas os centros de alerta do nosso cérebro continuaram muito bem ativos. E porque eles continuaram ativos dessa maneira, nós passamos a ver, nós como espécie, passamos a ver muitas outras coisas como potenciais ameaças. E hoje, nós, no mundo em que vivemos, embora não tenhamos mais um predador direto por conta da situação em que a gente vive, em cidades, de novo, com toda a proteção das nossas casas e tudo mais, nós temos hoje predadores que não tínhamos na nossa história anterior. Por exemplo, virou um predador uma conta de luz para pagar quando você não tem dinheiro. Virou um predador você andar num trânsito e tomar uma fechada, ou andar num trânsito extremamente carregado das grandes metrópoles, onde um percurso simples de 2 ou 3 quilômetros acaba levando muitas vezes 1 hora ou mais para você percorrer por conta de um acidente, por conta de dezenas de semáforos, enfim, não importa, mas este tipo de empecilho virou predador. Então nós estamos constantemente em estado de alerta.
E esse estado de alerta contínuo, que alguns chamariam de ansiedade, embora talvez não um transtorno mais severo de ansiedade, esse estado de ansiedade ou de estresse contínuo alimenta um cérebro que tem em torno de 70 mil pensamentos por dia, dos quais mais de 80%, quase 90% são pensamentos repetidos, e a quase totalidade desses pensamentos repetidos, pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins estão correlacionados com essas ameaças que eu estou listando aí, né? Então, de repente, você está assistindo um jogo do seu time favorito, acaba a energia elétrica, isso vira um enorme motivo de ansiedade, porque imagine você que é um jogo final de campeonato, né? Então, estes fatores na somatória tornaram o animal humano em um bicho que é reclamão por natureza, medroso, entre aspas, e quando eu falo medroso é por fatores que antes não existiriam. Nós somos ansiosos por natureza, digamos, porque a gente quer resolução imediata, até mesmo para os menores problemas, que então são estes predadores que nos consomem a mente, entra dia, sai dia. E nisso, um psiquiatra brasileiro muito bem conhecido e muito publicado, chamado Augusto Cury, cunhou uma síndrome que vinha sendo observada, nem faz tanto tempo que isso surgiu no mapa da psiquiatria, né, e nem da psicoterapia. Ele cunhou essa expressão síndrome do pensamento acelerado, e a síndrome do pensamento acelerado tem dezenas de, eu acho que são, na verdade, uma dezena de sintomas muito bem conhecidos. Então, daí que veio essa nomeação. Eu vou roubar só mais um pouquinho do tempo, mas eu vou listar algumas. Por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado envolve sensações de muita ansiedade, dificuldade de concentração, acho que quase todos nós podemos falar disso, lapsos de memória, cansaço, irritabilidade, inquietação, mudanças de humor repentinas, dores de cabeça, dores musculares, portanto, daí a gente está falando de sintomas psicossomáticos. Então, em resumo do que eu falei, a nossa espécie é, por excelência, uma espécie preocupada. É por excelência uma espécie que tem alto grau de atenção às ameaças que nos cercam. Por excelência, portanto, é um animal ansioso, certo? E aí, muito mais recentemente, na história da humanidade, em que a gente migrou para um estilo de vida nunca antes conhecido por nenhum outro animal, nós desenvolvemos esse complexo de sintomas e reações ao ambiente que nos cerca. Professor Dario Champlin, e quando a ansiedade deixa de ser saudável e se torna uma doença? Então vamos lá. Eu já ouvi muitas pessoas caracterizarem a ansiedade como algo que em pequeno grau seria saudável. Na minha prática, eu tomo cuidado em falar sobre isso, muito mais dizendo assim, a raiva pode ser alguma coisa saudável se durar um pouco de tempo. A ansiedade, então vamos dizer assim, a ansiedade pode ser saudável se te ajudar a sair de um quadradinho e chegar num outro quadradinho. Enfim, essas emoções, que até o medo pode ser saudável, em pequenas doses, digamos, homeopáticas, quando te faz sair de um quadradinho e passar para um outro quadradinho onde você se sente seguro no ambiente em que você vive e convive, certo? Então, se quer colocar isso como possível, então a ansiedade em pequenas doses ela é saudável quando ela te faz passar de um quadradinho para o outro, onde você pode se ajustar e se tornar mais seguro. A raiva tem a mesma função e, principalmente, então, daí o estresse tem essa função, porque te faz empurrar para sair de um estado de inércia e entrar num estado de plena atividade, onde você pode resolver um problema que é uma ameaça. Então, nesse sentido, eu diria, em pequenas doses ou em doses suficientes para te fazer progredir, ansiedade, medo e estresse são
vamos chamar de saudáveis. A questão é, por quanto tempo você fica parado na ansiedade, para que ela aumente, por quanto tempo você fica estacionado no medo, até que se torne incontrolável, por quanto tempo você fica inerte, sentindo estresse antes que você resolva fazer alguma coisa para diminuí-lo. Essa é a transição onde algo que poderia ser saudável passa a ser pouco saudável. Talvez poderíamos chamar isso de, em algum grau, uma doença, mas na verdade não é que o estresse em si seria uma doença, ela é um meio através do qual o corpo reage e aí adoece. Então, mesma coisa com a ansiedade, mesma coisa com o medo. São fases ou são comportamentos ou, enfim, que levam a gente a desenvolver doenças de diversas sortes, emocionais e físicas também. Então, eu acho que essa é a distinção mais relevante. Enquanto está te ajudando a se proteger, pode ser saudável. Quando passa desse ponto, deixa de ser saudável. Professor, então a partir desse momento que a ansiedade deixa de ser algo comum e começa a se transformar num transtorno, quais são os principais sintomas dessa doença? A crise de ansiedade, ela pode crescer a tal ponto que a pessoa entra em estado de depressão, certo? Inclusive a depressão sendo classificada como a doença que mais cresce hoje em dia na população, tá? Então a ansiedade de longo prazo pode se transformar em depressão. E a transição é que talvez o maior problema. Então, imagine você que a depressão está prevista pela Organização Mundial de Saúde para se transformar na segunda doença que mais matará no mundo, se eu não me engano, a partir de 2040, eu não tenho a data certa na minha cabeça que eles estão fazendo essa previsão, mas é alguma coisa tipo assim, nos próximos 15, 20 anos, a depressão se tornará a segunda doença que mais mata no mundo. A ansiedade sozinha, ela provoca uma série de reações fisiológicas. Taquicardia, sensação de pressão muito grande no peito, ela é frequentemente confundida em seus estágios mais agudos com algo como um pré-infarto ou, de fato, um infarto. A ansiedade provoca coisas chatinhas que depois reforçam outros sintomas fisiológicos, como a insônia, por exemplo. E hoje a gente sabe que alguém... veja só que coisa, que número mais estarrecedor. Qualquer pessoa que, de uma forma consistente, dormir menos do que 7 horas por noite, e esse sono tem que ser de qualidade. Então, qualquer pessoa que tenha menos do que 7 horas por noite de sono de qualidade tem risco de desenvolver problemas em todos os sistemas do corpo, desde o respiratório até o digestivo, o quadro não é bonito. Então, a ansiedade pode atuar em aumentar níveis de insônia, e se a insônia se instala, então isso tem uma consequência gravíssima para o corpo, de modo geral, afetando todos os sistemas do corpo. A ansiedade pode ser um meio através do qual o corpo desenvolve, por exemplo, muitas das doenças emocionais que hoje a gente conhece bem, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Nós temos refluxo, queimação, esse tipo de... Então, seriam as doenças gástricas, muito frequentemente estão conectadas com este tipo de desequilíbrio de humor, a ansiedade sendo talvez a porta de entrada para essas outras condições. Ô professor, e o que é preciso fazer ao identificarmos esses sintomas? Tem uma dezena ou mais de técnicas bastante simples que a pessoa pode começar a empregar para começar a enfrentar as causas e as consequências da ansiedade. Hoje, o que mais se promove no mundo inteiro, em especial hoje no mundo ocidental,
porque isso já era uma prática comum no Oriente há milênios, e só agora o Ocidente está começando a acordar para isso. A prática das mais simples formas de meditação é talvez a principal fonte de alívio de casos de ansiedade, até ansiedade crônica e grave. A questão é uma de reprogramar a mente de tal forma a diminuir a sensação de alarme, de alerta. Então a meditação ela tem uma função extremamente importante neste sentido, e são dezenas de tipos diferentes de meditação que se pode fazer, e sempre tem um que diz que não consegue meditar porque não consegue aquietar a mente. Bom, é verdade, aquietar a mente é um dos sintomas da síndrome de... A falta de silêncio da mente é um dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado, e a meditação vai atuar diretamente em cima disso. Mas se a pessoa acha que ela não pode ficar sentada e relaxar e coisa e tal, e esvaziar a mente, que nem é o propósito da meditação, tem outras formas de meditação, como, por exemplo, meditação em movimento, que você pode fazer enquanto você está fazendo exercícios, por exemplo, numa esteira, enquanto você faz uma caminhada. Eu ajudo atletas, inclusive ultramaratonistas, a trabalhar com esse tipo de meditação. Então, meditação em suas diversas formas, para quem não consegue aquietar, digamos, o corpo, meditação em movimento, para aqueles que conseguem meditação de repetição de mantra, essa é uma abordagem extremamente eficiente. Mas tem outras, por exemplo, uma coisa que eles chamam de pranayama no Oriente, e que chega para a gente na forma de respiração diafragmática, é você retreinar os seus ciclos respiratórios de forma a criar o que a gente chama de coerência cardíaca. Uma vez que você tem a coerência cardíaca, portanto fugiu do que se chama de caos cardíaco, você pode fazer com que o seu ritmo cardíaco diminua de tal maneira que você manda comandos para o cérebro que geram tranquilização. Então, técnicas de respiração, técnicas de meditação, yoga é uma das mais importantes abordagens que você pode ter para lidar com o estresse e com a ansiedade. Fazer pilates é uma outra abordagem que é muito eficaz para lidar com a ansiedade. Dança, exercícios, cantar, enfim. Então tem bastantes atividades práticas que você pode implementar hoje com custo praticamente zero ou nenhum custo, exceto, claro, se você estiver pagando aulas de yoga ou de pilates, ou se você estiver pagando uma academia, né? Mas meditação e respiração são gratuitos, meditar durante exercício, se for caminhada, por exemplo, é gratuito, você reaprender a alinhar seus pensamentos é uma coisa gratuita. Então, está ao alcance de todo mundo fazer isso, certo? A questão é que as pessoas passaram a duvidar da sua própria capacidade num mundo onde as nossas habilidades são colocadas em questão e em jogo sempre, certo? Então são coisas até bastante simples. Professor, então é possível tratar a ansiedade sem recorrer à ajuda médica no primeiro momento? Muito possível, e é claro que existe o corporativismo que vai dizer que você precisa ter terapia, que você precisa ter psiquiatria envolvida, que você precisa tomar medicamento para isso. E eu digo assim, tem sim, em muitos casos em que a coisa já passou do estágio crítico e entrou no crônico, né? Às vezes você tem uma situação crítica de ansiedade, mas não é crônica ainda. Mas quando passa a ser crônico, não infrequente, você precisa sim consultar com um psiquiatra. Não infrequente é necessário tomar algum tipo de ansiolítico, algum tipo de medicamento antidepressivo, porque ajuda demais. Então existe, inclusive em terapia, existe toda uma linha de pessoas que dizem que você jamais deve tomar um medicamento tarja preta, porque isso aí vai acabar contigo. Na verdade é o contrário. Os medicamentos te ajudam a entrar no prumo. E uma vez que você entrou no prumo, aí sim, com a ajuda de um terapeuta, você pode manter
a melhoria de uma forma bastante, digamos, contínua e boa, né? De uma forma muito boa. Às vezes a pessoa já passou do estágio onde ela mesma reconhece e ela mesma sente que ela tem a habilidade de lidar com aquela ansiedade. Agora a gente está falando aí, claro, de casos bem mais graves. Por outro lado, quando a ansiedade está, eu vou chamar, em níveis mais baixos, controlá-la sem a ajuda de um psiquiatra ou de um terapeuta é inteiramente possível, mas requer dedicação. Então, se você vai fazer meditação, você precisa ter lá, vamos supor, 2 sessões diárias de 20 minutos, religiosamente. Se você for fazer por meio de yoga, você precisa ter uma prática de yoga frequente. Se você vai fazer por pilates, você precisa ter uma prática frequente, ou dança, ou canto, ou seja o que for, né? Então, sim, por um lado é inteiramente possível. Por outro lado, aqueles casos que já são mais, que já estão mais instituídos ou enraigados no corpo da pessoa, então daí isso pode exigir assistência de alguém especializado. E nunca esquecendo também que traumas que a gente carrega ao longo da vida, frequentemente os traumas da primeira infância, né, 0 dia aos 6 anos de idade, esses traumas frequentemente precisam, sim, do auxílio de um profissional para serem resolvidos. E, às vezes, os gatilhos da ansiedade de hoje derivam de eventos que aconteceram décadas antes. Então, daí entra a necessidade de um terapeuta ou de um psiquiatra. Fora isso, se é um nível de ansiedade por conta de prova, por conta de salário, por conta de demissão, enfim, coisas pontuais, este controle está inteiramente na mão da pessoa que tem os sintomas. E por que é tão difícil controlar a ansiedade e as emoções? Porque a gente aprendeu que a gente precisa de uma resolução para as coisas aqui e agora. Porque a gente aprendeu que nós como sociedade, a gente aprendeu que nós somos incapazes de lidar com sintomas físicos de doença sem o auxílio direto da medicina. Nós, como sociedade, esquecemos que nós podemos controlar o nosso corpo por meio da nossa mente, que não é o nosso cérebro. A nossa mente é a fonte de toda a nossa inspiração, de toda a nossa intuição, do controle que a gente tem sobre, enfim, as reações fisiológicas que a gente tem no corpo. Por exemplo, quem diria que com uma mudança intencional de pensamento eu consigo controlar minha frequência cardíaca em instantes? Quem diria que com uma mudança no meu padrão de respiração, e eu tenho no meu consultório equipamento que mostra isso, que com uma mudança no meu padrão respiratório eu consigo mudar a minha frequência cardíaca, portanto diminuir o meu estresse em questão de 2 ou 3 minutos com essa ação intencional. Só que nós, como sociedade, nos entregamos para uma linha médica, digamos, que insiste que a única forma que nós temos como controlar o nosso corpo é através de medicamentos ou da classe médica. E isso simplesmente não é verdade. E quando você passa a aprender como que outras culturas lidam, principalmente as orientais, lidam com os mesmos temas, você fica muito surpreso de descobrir que nesses lugares as pessoas sabem e conhecem muito mais sobre o controle do próprio corpo. Professor, como o seu trabalho no seu consultório tem ajudado as pessoas nesse processo? Quais são as técnicas que o senhor utiliza? Tá, então quando a pessoa chega em nível onde ela sente que ela não tem mais o controle sobre a ansiedade que ela tem, então daí a gente lança a mão de uma série de abordagens que são extremamente eficazes. Eu fico surpreso, às vezes parece até um pequeno milagre quando a pessoa entra em 2, 3 sessões, ela tem uma redução absurda do nível do estresse e da ansiedade dela. Tem uma técnica muito bacana chamada técnica de libertação emocional, que ela mistura o conhecimento da medicina tradicional chinesa por meio da acupressão, então seria a acupuntura, mas sem usar agulha, e o conhecimento científico moderno que utiliza a programação neurolinguística. Essas duas vertentes se mesclam numa técnica
onde eu, como terapeuta, aplico pressão em diferentes pontos do crânio, do rosto, do tórax, embaixo do braço, curiosamente, e no ponto do karatê, na palma da mão. Eu aplico a pressão ali enquanto eu reeduco, ajudo a pessoa a reeducar seu processo de pensamento e os seus sistemas de crenças sobre si mesmas, as crenças limitantes. As pessoas têm isso enraizadas desde a infância. Então, essa técnica ela é muito eficaz nisso. Às vezes você fala, tem pessoa que entra e você fala, nossa, será que eu vou ter sucesso em ajudar essa pessoa a se encontrar de novo? E muito rapidamente você vê que ela teve esse progresso. Existe uma outra abordagem muito interessante que eu utilizo lá, que é um processo de reequilíbrio de um nervo importante do corpo, chamado nervo vago, e por meio de diversos estímulos que a gente aplica, às vezes com a pessoa em maca, às vezes com ela sentada, estímulos que vão desde entoar de mantras até estimular a audição, usando algo tão curioso como uma como uma tigelinha tibetana. Enfim, este processo de reequilíbrio do nervo vago diminui consideravelmente também a ansiedade. Tem uma outra técnica ótima que eu gosto muito, chamada terapia crânio-sacral, que é uma técnica biodinâmica em que você ajuda a pessoa a realinhar, literalmente a realinhar o corpo dela, de alguma forma, inclusive, com os pensamentos, né? Então, são dezenas de técnicas extremamente interessantes. Tem uma mais recente, e quando eu falo recente, na psicologia, na psiquiatria, eu estou falando de 20 anos, 25 anos, uma chamada EMDR, que é a dessensitização da pessoa através de movimentos oculares. É muito curioso de você ver a pessoa perder medos, perder fobias, diminuir o estresse por meio de uma sequência de estímulos que você faz com a pessoa, seguindo movimentos dos seus dedos, com os olhos, né? É evidente. Então a pessoa segue esses movimentos bilaterais e isso tem uma eficácia muito grande. Então, hoje, ao contrário de no passado, nós que trabalhamos com terapia temos um arsenal de técnicas que vão muito além da antiga técnica que a gente chamava de talk therapy, né? Que é a terapia de conversa. E hoje a gente está alcançando resultados muito mais rápidos e eficazes em lidar com estresse, ansiedade e depressão do que em qualquer outro momento na história dos processos da psicologia, né? Então, a coletânea de ferramentas que a gente tem disponível hoje é enorme. A caixa de ferramentas que a gente tem hoje para lidar com isso é enorme. Muito bem. O professor, é possível afirmar também que os casos de transtorno de ansiedade aumentarão após a pandemia? Então vamos lá. O que a gente tem já começado a observar, embora seja relativamente cedo porque assim, então não vamos falar apenas da ansiedade, vamos falar do alto grau de estresse, como está afetando os nossos corpos e mentes. Nós, neste momento, temos 3 grandes pandemias acontecendo no mundo. A primeira pandemia é do vírus. É óbvio, isso daí, embora a população de boa parte do mundo tenha se convencido que não é problema mais, essa doença está matando milhares de pessoas todos os dias ainda. E é uma questão grave de saúde pública. Então, a pandemia do vírus é extremamente importante. Ela é uma daquelas ameaças sobre as quais a gente falou no começo da nossa conversa hoje. Ela é um tigre-dente de sabre invisível que transmite de uma pessoa para outra pela respiração e pela saliva, né? Então, é uma ameaça muito grave. Então, a pandemia do coronavírus é importante, uma vertente importante que está afetando onde eu quero chegar daqui a pouquinho, no meu raciocínio. A outra pandemia é a econômica. Muita gente perdeu muito dinheiro esse ano, muita gente perdeu emprego, enfim, muita gente está realmente caindo dentro de um fosso do qual vai ser para muita gente uma trabalheira danada para sair, né? As pessoas terão muito trabalho em sair desse fosso do ponto de vista da recuperação da sua economia. Aquelas pessoas que tiveram empresas que quebraram, aquelas pessoas que tiveram
perdas de investimentos, aquelas pessoas que tiveram que gastar grana guardada para poder continuar a sobreviver, enfim. Então, a pandemia econômica é um segundo importante fator. E, por fim, a infodemia. A infodemia é uma pandemia de informações. Informações nem sempre corretas. Aliás, fake news foi o que não faltou, né? Então, na somatória dessas 3 pandemias, nós temos consequências bastante severas se formando já, e eu já comecei a receber no consultório pessoas que estão já mostrando sinais de alerta daquilo que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno do estresse pós-traumático, que antigamente acreditava-se afetar única e tão somente pessoas que tinham estado em guerras, né? Então, isso era... Quando a síndrome foi caracterizada, aliás, esse transtorno foi caracterizado pela primeira vez, em inglês ele era chamado de Shell Syndrome, se eu não me engano, mas fazia referência a morteiros. Então, isso foi percebido na Primeira Guerra Mundial e era relacionado à questão dos morteiros que caíam nas pessoas nas trincheiras. E essas pessoas saíam com graves transtornos do estresse. Só que só se manifesta meses ou às vezes anos depois do trauma sofrido. Essa que é a questão que muita gente não está percebendo. Então, o transtorno do estresse pós-traumático leva alguns meses, pode levar 2 anos, às vezes até 3 anos, para que se manifeste. E este transtorno é caracterizado por uma série de coisas físicas, como medo incontrolável, como flashbacks, né? A pessoa revive situações que experimentou, que vivenciou durante o período do trauma, coisa e tal. Então, a gente está começando já a ver os primeiros sinais no horizonte de pessoas que estão, por exemplo, principalmente pessoas na área da saúde, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos que estão enfrentando todos os dias morte em situações de UTI, enfim, e pessoas que estão perdendo seus parentes também por conta da pandemia e assim por diante. Então, o nosso horizonte próximo, no nosso horizonte próximo, nós que trabalhamos com saúde mental, a gente precisa estar muito atento a como que este processo aconteceu e o que vai começar a surgir nos nossos consultórios. E pessoas que passaram por traumas precisam ficar muito atentos a questões relacionadas à insônia, questões relacionadas a medos que antes nunca existiam, questões de você ter um emprego ao qual você não quer voltar, receio de sair de casa, enfim, bem complexo, né? A sintomatologia é bem complexa, não se manifesta idêntico em todas as pessoas e os traumas não afetam as pessoas de modo igual. Nem todo trauma vai afetar todas as pessoas de modo igual. Mas é isso que nós estamos vendo se formando como se fosse uma nuvem de tempestade no nosso horizonte, por conta principalmente do que aconteceu este ano. Professor, dentro desse cenário, como as empresas podem ajudar seus colaboradores na identificação da ansiedade, no seu tratamento e na prevenção? Agora a gente chegou num ponto nevrálgico, né? Nevrálgico, porque o que a gente observa frequentemente, e ainda bem que não são todas, é que corporações, elas não têm memória, né? Elas não têm memória por tudo que a pessoa fez, e as corporações não precisam buscar nenhuma justificativa para encerrar uma carreira de um instante para outro. Mas, por sorte, não são todas as que têm exclusivamente essa visão. E o que as empresas podem e devem fazer é preparar um ambiente emocional para receber os seus profissionais quando eles voltarem deste isolamento, ou se esses profissionais forem ficar em casa, as empresas precisam fornecer a eles apoio no sentido de entender qual é a carga de trabalho que essa pessoa está recebendo, quais são as pressões que essa pessoa vive para poder exercer suas funções, seja em casa ou na própria empresa. E a empresa pode, ao fazer esse tipo de levantamento, ela pode fornecer assistência psicológica, terapia, ela pode fornecer para os seus colaboradores, por exemplo,
aulas de yoga, pode fornecer para os seus colaboradores pilates, pode fornecer para os seus colaboradores um ambiente onde exercício leve pode ser realizado dentro da própria empresa. A empresa pode começar a entender qual que particularmente por meio dos seus departamentos de recursos humanos, quando forem empresas maiores, entender qual que é o efeito que o trabalho do dia a dia das pessoas daquela empresa, quais são os efeitos que o trabalho do dia a dia está tendo na psique das pessoas. Uma empresa que se preocupa em fornecer para o seu colaborador um ambiente emocional saudável, uma redução na pressão absurda que tem sido colocada para alcançar números. A empresa que entende que o efeito que ela tem pode fazer com que o seu colaborador não só adoeça, mas entre de licença por períodos, às vezes, longos, a empresa que entende isso, ela vai ter uma beira competitiva no sentido de manter as pessoas mais saudáveis e mais permanentes dentro da empresa, diminuindo as renovações de quadros e assim por diante. Então, a empresa inteligente é aquela empresa que tem inteligência emocional também. É aquela empresa que reconhece o efeito que ela tem na psique dos seus colaboradores. É aquela empresa que reconhece que, sim, a saúde mental é tão importante como os números da saúde mental. É tão importante como manter alguém empregado, né? A saúde mental é tão importante como a saúde física em todos os sentidos, afinal de contas. A saúde mental é o que acarreta muitas consequências físicas, e se nós tivéssemos prevenido essa pressão emocional, a gente poderia prevenir o adoecimento. É isso que uma empresa inteligente deveria ter em mente. Professor, eu tenho uma curiosidade aqui. Essas técnicas utilizadas no seu consultório, elas podem ser trabalhadas à distância? Podem. E como podem? Eu tenho uma parte hoje das pessoas que consultam comigo, eu estou atendendo por meio remoto. Eu atendo pessoas no exterior, inclusive, várias pessoas em várias cidades diferentes do Brasil, né? Para ter ideia, já atendi pessoas na Austrália, estou atendendo alguém hoje na Turquia, já atendi pessoas na Espanha, tenho clientes em alguns diferentes cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. E a gente emprega algumas das vertentes principais de terapia. Por exemplo, essa que eu mencionei da técnica de libertação emocional, que envolve acupressão e ressignificação de memórias, eu ensino a pessoa como fazer o procedimento em casa. Então ela vai saber qual é a sequência dos tapinhas que ela tem que dar em si mesma, né? E aí eu aproveito para fazer em mim também. Enquanto a pessoa está lá fazendo a acupressão nela, eu faço em mim ao ensiná-la a fazer esse procedimento. É evidente que algumas das técnicas, como por exemplo a crânio-sacral, a terapia crânio-sacral, e partes da terapia que envolve o reequilíbrio do nervo vago, essas são técnicas que são exclusivamente de consultório, né? Mas é impressionante como essa técnica do EFT, por exemplo, é eficaz à distância. É impressionante. Cada vez que eu termino uma sessão e eu vejo que a pessoa conseguiu fazer um progresso importante no controle da ansiedade, do estresse dela, no controle da questão da repetição dos pensamentos, eu fico grato por ter sido a ferramenta que levou essa pessoa a poder ter o desenvolvimento dessa, digamos, calmaria emocional, né? Então, definitivamente, a pessoa que está precisando de controlar o estresse, que está precisando entender e controlar a ansiedade, essa pessoa pode entrar numa terapia hoje feita à distância com bastante segurança. É evidente que vai ter tudo a ver com o quanto a pessoa consegue se adaptar com aquele terapeuta em particular, né, o quanto que a pessoa também se dedica ao processo dela. Mas terapia à distância é extremamente eficaz e hoje nós estamos descobrindo que muita coisa à distância é tão eficaz como presencial, né? Então a pessoa não tem que ter medo disso, não. Às vezes, encontrar o terapeuta certo no processo. Muito bem, eu conversei aqui com o antropólogo, terapeuta, professor universitário e palestrante Daryl Champlin, a quem eu agradeço a sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
Eu que agradeço pelo convite. A gratidão que eu sinto por poder transmitir para as pessoas a luz que existe, né? Porque existe sim, existe controle. A gente pode melhorar significativamente e a oportunidade de poder falar sobre isso me traz profunda gratidão. Então, agradeço a vocês por essa chance e por essa conversa. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse aqui os seus contatos para que as empresas interessadas em suas palestras, ou mesmo os nossos seguidores que queiram conhecer mais sobre o seu trabalho, possam entrar em contato com o senhor. Tá, então, para aquelas pessoas que são, talvez, da minha geração e aprenderam a usar o website, né? Então, para essas pessoas, o site é www.suasaudeintegral.com.br. Mantendo em mente sempre que não se usam acentos, né? Então, www.suasaudeintegral.com.br. E para as pessoas das gerações mais recentes, do milênio, enfim, a geração X, Z, Y, enfim, que estão mais antenadas em Instagram, seria, então, o @suasaudeintegral, né? E também o meu Instagram, @Darrell, né? _Champlin, né? A sua letra DARRELL, _Champlin, CHAM de Maria, P de palito, LIN de nariz. Então, @Darrell _Champlin. É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser obter mais informações, acesse o nosso site www.mundorh.com.br. Até a próxima!